Saúdo a todos os irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a você que nos assiste, a todas as irmãs, a todos os servos e servas de Deus, para juntos examinarmos as Escrituras mais uma vez, na direção do Espírito Santo, para a glória de Deus, nossa salvação, e para que tenhamos força, sabedoria e discernimento para levarmos adiante o Evangelho. Isso é uma pequena contribuição que eu posso dar para os irmãos, ajudar a todos e com confiança levar a palavra de Deus, conforme está escrito. Então nós sempre fazemos questão de ler a palavra, examinar cada versículo, não trazer o entendimento nosso, mas trazer o que compreendemos, o que o Senhor nos dá, o Espírito Santo nos dá a respeito da palavra. Então hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo já ouviu, todo mundo já conhece, mas nós vamos ver por um outro ângulo. O irmão, a irmã vai entender. É sobre a exclusão. Excluir uma pessoa da igreja. Vamos ler aqui em Mateus 18, do versículo 15 ao 22, que trata do perdão do pecado de um irmão. Então, isso aqui é uma linha de estudo que depois os irmãos, as irmãs podem complementar em suas casas. Vamos ler aqui. Aqui diz aqui, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Veja aqui. A responsabilidade de perdão do irmão não é de quem ofendeu, é de quem foi ofendido. Às vezes a pessoa ofende a outra e não tem nem entendimento que ofendeu. Não sabia que o irmão ou a irmã ia ficar ofendido com aquilo. Mas às vezes a pessoa faz para ofender mesmo. Então o ofendido ou a ofendida tem que chegar para esse irmão, para essa irmã, olha, você me ofendeu, eu quero só os dois, sem testemunha, sem nada, só os dois, para não passar dos dois ali. Eu vim aqui conversar porque você me ofendeu, eu estou muito ofendido, ofendida, e eu queria que a gente tivesse um conserto, porque isso me magoou muito, que não haja nenhuma barreira entre nós. E aí a pessoa aqui diz assim, mas se te ouvir, ganhou teu irmão. Mas ganhou teu irmão porque o irmão está se afastando. Aquele que ofendeu está se afastando de Deus. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então falou com o irmão lá, ou a irmã, não ouviu, não quis se arrepender, não se humilhou, não pediu perdão. Aí chama mais 1 ou 2, porque fica, vamos dizer, 1 com você são 2, ou 2 com você são 3. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja confirmada a verdade. Então se encontra, leva de novo, conversa com o irmão de novo, agora na presença dessas testemunhas, e diz assim, você falou isso, ou fez aquilo e tal, e eu me senti ofendido ou ofendida, eu vim conversar com você, e você não se humilhou, você não se arrependeu. Então eu trouxe essas 2 pessoas para mostrar que eu estou agindo segundo a palavra. Estou vindo aqui não para te atacar, para te ofender, mas para que você tenha consciência de que você está caminhando por um caminho errado. Você me ofendeu, não mereço isso. Então você deve reconhecer o teu erro e se humilhar e se reconciliar e vamos derrubar essa parede que o inimigo está levantando. Se não ouvir ainda, e se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então aí chegou num ponto que não teve mais jeito, vamos falar para toda a igreja. Chega lá na igreja, olha irmão, está acontecendo isso, estão aqui as testemunhas, levei as testemunhas, fiz conforme a palavra, e esse irmão ou essa irmã continua insistindo em não se arrepender, está se afastando cada vez mais do caminho da salvação, e agora eu trouxe o caso à igreja. Aí se a pessoa não ouvir a igreja, o que diz a palavra aqui? Diz aqui, considera-o como gentil e publicano. Gentil e publicano são pessoas ímpias, pessoas que não têm Deus, que não creem em Deus, que não querem saber de Deus, se afastam de Deus, né? Não quer nem ouvir falar de Deus. Então aqui considerar essa pessoa, é batizado, está junto conosco, faz tantos anos, mas considera essa pessoa como um pecador mundano, como gentil e publicano. Nossa, mas que gravidade! Não somos nós que mandamos fazer isso, nem o ministério tem que ter essa doutrina, porque é Jesus Cristo nos ensinando. Considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu.
O que é isso aqui? A igreja liga a pessoa no céu. Como que liga? No batismo, na pregação do evangelho, a aceitação do evangelho, e a pessoa é ligada. Mas ela também pode ser desligada se a igreja assim o fizer. Considera-o como gentio publicano, está desligado da igreja. E o Senhor diz aqui que vai ser desligado no céu. Se 2 ou 3 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que é isso? A pessoa pecou, aí o irmão vai ter com a pessoa lá: me arrependo, me perdoe, se humilha. Pronto, está perdoado. Passa um tempinho, a pessoa peca contra a mesma pessoa, contra a outra, está perdoado. Quantas vezes tem que perdoar? Tantas vezes quantas a pessoa vier pedir perdão. Mas isso é difícil, Deus está mandando a gente fazer assim. Se Ele está nos mandando, Ele nos dá força, sabedoria e discernimento para nós fazermos a vontade dEle, para cumprirmos a sua palavra. Se não é Deus na nossa vida, se não temos o Espírito Santo, por nós mesmos, nós não vamos para a salvação. Mas aqui que eu vou mudar um pouco a história aqui. Não é mudar, vou ver por outro ângulo. Vamos ver por outro ângulo. Os irmãos, as irmãs, os que estão nos assistindo agora vão compreender essa mensagem. Aqui diz aqui: se teu irmão pecar contra ti. Muito bem. Mas a igreja, o povo de Deus é formado, não é uma denominação, não é o nome da igreja, o nome, o título que alguém colocou, nem o CNPJ que a pessoa tem, e nem a diretoria que consta lá do estatuto da igreja. Não, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Igrejas são pessoas que vivem em grupo, uma ajudando a outra, orando pela outra, uma abençoando a outra, fazendo a vontade de Deus, unidos em um só pensamento, com um só objetivo de serem salvas e levar a salvação para muita gente também. Essa é a igreja. Então tem um grupo lá, tem uma denominação, tem um nome, igreja tal, tudo bem, tá lá. São pessoas, não é vamos reunir a igreja, reunir o ministério. Não, reunir a igreja é reunir todo mundo ali. Vamos reunir a igreja são os irmãos, não é o ministério. O ministério não tem nada a ver com igreja, é coisa humana, material. Mas nós estamos falando das coisas celestiais, eternas. Vamos reunir a igreja para tratar desse assunto aqui. O irmão fez isso, a irmã fez aquilo, tal, e o irmão que foi ofendido, a irmã que foi ofendida, ou irmãos e irmãs que foram ofendidos, estão pedindo a reunião de todos nós porque não conseguiram derrubar a parede que o inimigo levantou, e nós vamos reúne todo mundo. Então nós estamos aqui na reunião para tratar desse assunto. Muito bem. Aí a reclamação da pessoa ofendida não é uma reclamação que mostra o pecado daquele que ofendeu. Na verdade, o que ofendeu não cometeu pecado nenhum. Na verdade, a pessoa que se dizem que ofendeu aquele outro lá ou aquela outra, simplesmente falou a verdade da Bíblia. Não te é lícito fazer isso, isso e isso. E a pessoa ficou ofendida. Como não? O ministério tem ensinado. Se o ministério tem ensinado errado. E aí reúne, leva um, leva dois, todo mundo, e reúne todo mundo. Reúne todo mundo lá. Que são pessoas. E aí todo mundo vai ouvir. O que você falou? Falei isso, isso e isso. Então a fulana lá, o fulano falou certo, falou. Exatamente o que eu falei. Eu não vou me arrepender de ter falado a verdade. Isso pode acontecer? Tem acontecido muito. Então eu não vou me arrepender de ter falado a verdade e de ter feito a verdade. Então se você não se arrepender, você está excluído, considerado como gentil e publicano. E a pessoa é expulsa daquela congregação. O que acontece? Quem é considerado gentil e publicano? O que foi expulso porque não está mais na lista de membros daquele ministério? Não, o ministério é lá em cima. O ministério verdadeiro é com Jesus Cristo, é lá. Ele que é o sumo pastor. Ele que é tudo na nossa vida. Se ele ligar, se ele ligar, será ligado. Se ele desligar, será desligado. O que aconteceu com Jesus Cristo lá no julgamento dele? Reuniram Jerusalém todos, os hebreus, os judeus, estavam todos lá. E Pilatos falou: quem que vocês querem que eu solte? Esse criminoso ou esse que se diz filho de Deus? O criminoso. Escolheram o criminoso. O que aconteceu? Jesus foi morto pela mentira que falaram contra ele. Todo mundo sabia que era mentira, mas mesmo assim escolheram o criminoso.
Escolher o criminoso porque o ministério daquela época mandou escolher o criminoso. E o que aconteceu? Jesus falou assim, os convidados não aceitaram o meu convite, me expulsaram. Agora leve esse convite para o mundo todo. O judeu ficou fora da salvação. Mas o Senhor prometeu que ainda tem alguns ainda especiais que serão chamados no final dos tempos. Aqueles separados. Mas o judeu hoje, ele não tem onde levar sacrifício, ele não tem templo, ele não tem sumo sacerdote para matar os animais, para cobrir os pecados, ele não tem mais nada. Ah, mas eles acharam um jeito assim, mas foi por Deus. Por Deus, Deus preparou Jesus. E se eles não tiverem, não, mas tem muito judeu aceitando Jesus. Ah, glória a Deus, graças a Deus, que todo Israel aceite a Jesus. E Jesus veio para Israel. Devido à negação deles, foi para o mundo. E Israel ficou sem Deus, eles que foram excluídos. Eles pensavam que eles estavam mandando Jesus para a cruz e matar e acabou? Não, eles morreram em seus pecados. Então, quando acontece isso aqui, que a verdade é excluída, o que acontece? Aquela igreja, aquela denominação, aquele povo que concordou com a mentira, vai morrer em seus pecados. Não tem mais Deus na sua vida. Por quê? Porque expulsaram aquele que estava falando a verdade. E o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então você tem uma... Não, mas o ministério está errado, a igreja está errada. Tem muita gente que vê também, mas fica todo mundo quietinho, com medo do ministério. Ministério é lá em cima, irmãos. É de Jesus Cristo que está em nossa vida, em nosso coração e em todo mundo. Nós não podemos ter medo do homem, ou de estatutos, ou de ser lançado fora daqui e dali. Nós temos que ser soldados fiéis a Jesus. Nós temos toda a armadura da justiça, capacete da salvação, espada. Irmãos, nós temos que viver e anunciar a verdade, sem medo, sem temor. Ah, expulsaram o fulano lá, ele saiu, tiraram daquela igreja. Coitada da igreja se o irmão tiver certo. Coitada. Uma vez, irmão, vou dar um testemunho. Deus me deu um sonho, que eu olhava assim, eu estava num determinado lugar, não tinha, parecia campo, e eu via aviões e de repente caíam. Outros aviões caíam, outros e outros. Um monte de avião caindo, grandes, pequenos, um tentando puxar o outro, caía também. E eu acordei e falei, que é isso, né? São igrejas, são aglomerações de pessoas. Num avião cabe bastante gente, né? São aglomerações de pessoas que subiram pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria sabedoria, pelo poder econômico e político que tinham, subiram. Mas subiram só materialmente. Mas chegou num ponto, caíram, porque ninguém se sustenta lá em cima se não for por Deus. Então a igreja vai subir ao encontro do Senhor, mas pelo poder do Espírito Santo. Vai ressuscitar os mortos, os vivos serão transformados, subiremos todos ao encontro do Senhor nos céus. E as pessoas querem levar as pessoas para o céu de avião, ou com poder material, ou com palavras bonitas, com promessas mentirosas. Não, irmão, a coisa é séria, viu, irmãos? É muito séria, com Deus não se brinca, e quem aceitou Jesus, que viva Jesus todos os dias. O Senhor está voltando, os sinais estão aí, nós vamos trazer futuramente novas mensagens a respeito disso, e que sejamos todos protegidos por Jesus sem medo do homem. Nós não tememos homens, nós tememos a Deus. E quando conhecemos mais a Deus, nós não tememos mais a Deus também. Nós amamos Jesus Cristo, amamos Deus, porque o amor lança fora o temor. Nós temos que chegar nesse ponto. Então, irmãos, não obedecer a homens, mas obedecer a Deus. Que o Senhor nos dê força, sabedoria, vigor, discernimento, para que possamos todos os dias saber escolher o caminho certo. Ah, não, eu não vou entrar na briga desse justo aí. Muito bem, continue sendo cristão, continue sendo verdadeiro. E se alguém te perguntar, esse foi o conselho da mulher de Pilatos, não entre nessa contenda com esse justo aí, né? Eu sofri muito por ele em sonhos. E teve outras, né? Mas se você aceita uma decisão errada, você está participando dela. Se você não combate a mentira, você está participando dela. Se você não combate Satanás, você é amigo de Satanás. Nós temos que ser amigos de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e dê força, vigor, sabedoria e discernimento, e mande seus anjos ao nosso redor e à nossa frente.
dando vitória. Em nome de Jesus Cristo, pedimos agradecidos. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.